Um tema que eu quero compartilhar com vocês, jovens, tudo novo de novo, com um propósito na minha vida. Acorda aí, isso. Bota o texto bíblico aí para nós. Isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando Deus nos dá algo novo, quando Ele renova a nossa vida, Ele nos dá uma direção. Eu sempre costumo dizer, se você não tem um propósito para viver e um objetivo para alcançar, você fica meio que perdido. Aí quando Deus traz você para perto dEle, Ele começa a te dar um novo propósito, uma nova direção, uma nova visão daquilo que você pode fazer e que você pode contribuir no reino de Deus. Eu tenho uma casa lá no Rio de Janeiro, a casa que é nossa, da família, na verdade é da Cristina, né? E eu casei com ela, então agora é nossa, né? Eu fui malandro. Eu namorei a menina, ó, dica. Eu namorei a menina que já tinha casa. Vocês são bons, vocês namoram quando não tem casa, aí tem que comprar uma. Eu já namorei com uma que já tinha casa. Então tem uma mangueira. Aquela é uma manga espada. Então ele é doce demais. Se tem uma coisa que eu sinto falta na minha casa, é justamente daquela manga. E ela começa a dar agora no fim do ano, entra no verão, e ela dá muita manga espada. E ela é muito docinha. E você às vezes não precisa nem colocar açúcar, de tão doce que é aquela manga. Mas aí eu fui morar em Ponto Alto, Domingo Martins, falei, vou levar uma manga para plantar lá em Domingo Martins, essa manga. E lá eu levei algumas mangas. Sempre que eu vou ao Rio em janeiro, eu sempre volto com um monte de manga. Mas naquela vez eu levei umas mangas para plantar. E fui lá e plantei. E eu comecei a cavar o buraco, coloquei a minha mangueira, e eu comecei a esperar ela brotar, e ela nascer, tão bonitinha. Eu sei que ela ia demorar anos para dar manga, se tivesse dado certo, já tinha manga hoje lá. Mas aí ela começou a crescer, começou a dar um pouquinho, mas parou. E eu olhava para ela todos os dias, e cadê a manga? Ela não está crescendo. Que propósito tem essa manga espada aqui que não dá? Ela não está crescendo, não está. E estava nascendo manguita. Estava nascendo uma outra manga lá, não sei o nome que dá para aquela tipo de manga, mas a bendita manga espada que eu levei, que eu plantei, que eu amo a manga espada, ela não estava dando. E eu olhei para aquela mangueira e falei, quer saber? Não vai dar, então não precisa dar mais nada não. Joga fora, não quero mais. Vou começar a gostar de manguita. Eu vou gostar, sei lá, de outra manga. E comecei a chupar outra manga, mas não era igual a manga espada que eu tenho na minha casa. E eu comecei a entender qual o propósito daquela manga se ela não está dando mais. Uma mangueira precisa da manga. Ela não tem outro objetivo na vida a não ser da manga. E eu vi que ela estava sem propósito. Mas na verdade eu fui descobrir que a manga espada, não dá em lugar frio. Ela dá em lugar quente. Ela gosta de 42 graus. Ela gosta de lugar quente. Dá tudo quanto é tipo de manga. Mas a manga espada só dá em lugar quente. Se eu tivesse guardado, podia trazer aqui para Vila Velha, né? Que Vila Velha é quente. E eu descobri que ela tinha um propósito. Ela era muito boa, mas ela estava no lugar errado. E por isso ela não frutificou. Ela não deu manga, ela não deu fruto. Tudo que fazemos na nossa vida deve se cumprir um propósito no qual nós fomos chamados e criados. Deus nos criou com um propósito, com um objetivo, com um jeito, com uma mania, com uma forma de ser. Às vezes a gente não gosta do nosso jeito, né? Aí eu queria ser igual fulano. Eu já fui assim. Hoje eu já falei, estou igual o Zagalo, vai me engolir. Não dá. É a minha essência, não tem como mudar. Então, às vezes começamos a perceber que temos um propósito, um jeito de ser. Não adianta querer ser igual ao outro, fazer igual aquele outro faz. Eu queria muito, no fundo do meu coração, eu queria fazer um solo de Natal. Sabe? Todo mundo nessa igreja já cantou no solo de Natal, menos eu. Mas eu sei que eu não vou dar tão fruto como o Rian. E a gente, para piorar, tem Rian ao quadrado, os dois cantam, os dois tocam, e eu não canto. Eu queria, mas não é o meu propósito. Não é aquilo que Deus me chamou para fazer.
E muitas das vezes nós precisamos entender que nós temos um propósito, um chamado a cumprir. Eu poderia fazer as coisas de qualquer jeito. Eu poderia pregar de qualquer jeito. Vou pregar um sermão, de qualquer maneira, domingo que vem domingo de novo, o outro domingo, é quarta-feira, as pessoas nem lembram mesmo o que eu preguei mesmo. Poderia fazer isso. Mas todas as vezes que eu entendo que o propósito que Deus me deu é fazer o melhor para aquele momento, eu entendo que eu tenho que fazer o melhor que Deus tem para mim, para que as pessoas possam experimentar o que Deus tem de melhor através da minha vida. Talvez você trabalhe na cozinha, e ali é o seu lugar, e você vai fazer a melhor comida. Você não vai chamar para a equipe da sua cozinha, por exemplo, a Sara. Não chame a Sara para a equipe de cozinha. Você não vai, porque não vai dar certo, não é o propósito dela ali. Você não pode chamar uma pessoa para estar num lugar que não vai dar certo. Uma pessoa que não canta, não janta, não sabe fazer comida, não sabe tocar. Você não vai chamar um guitarrista. Você vai chamar o Samuel para tocar guitarra. Brincadeira, Samuel, você toca bem. Você toca bem. Tudo tem um propósito na nossa vida. Você está vivendo corretamente para o propósito do qual Deus criou você? A vida de muitos estão sendo desperdiçadas porque estão no lugar errado, fazendo da forma errada, daquilo que não foi preparado por Deus para fazer. E aí ela se desperdiça. Ela se sente cansada, esgotada, machucada. Ela se sente desanimada porque ali não é o propósito dela. Mas também, eu quero dizer algo muito importante. Deus tem um lugar para você. Pode fazer nova todas as coisas. Deus te chamou como você é. Às vezes a gente julga nós mesmos. Cobramos demais de nós mesmos. Mas Deus nos fez desse jeito. Com essa mania, com esse jeito, com essa personalidade, com a sua forma de ser. Uns mais barulhentos, outros mais calmos, outros mais agitados, outros mais tranquilos. Cada um tem um propósito com o objetivo de Deus. E Deus tem um lugar para você no reino dele. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que coisa sem graça seria? Eu não gosto de ver filme coreano. Eu não gosto de ver filme japonês porque eu não sei quem é quem. Para mim é tudo igual, entendeu? O bandido, o mocinho, esse é o bandido, esse é o mocinho, esse é tudo igual, não tem graça. Aí você vê um filme que o Brasil é maravilhoso. O Brasil tem preto, tem branco, tem amarelo, gordo, magro, é uma cambada de vira-lata junto, e sabe, é maravilhoso isso. É bom demais, essa mistura é a multiforme graça de Deus na nossa vida. E ser brasileiro é muito bom por isso. Mas esse verso da Bíblia que nós lemos sugere que você está num grande estádio. Ele vai falar, está num grande estádio, uma grande testemunha olhando a sua competição. É como se você estivesse no estádio olímpico. Tipo o Engenhão. Caiu no tapetinho, já era, né? Então, e aí está lá as pessoas torcendo, olhando, e você está naquela competição da vida, correndo, enquanto você começa a se mover lá na pista, alguém, então, na corrida da vida, chega perto de você e fala, esbanjando simpatia, eu tenho uma notícia importante para você. Deus tem um lugar para você. E essa notícia, Deus fala com cada um aqui nessa noite, que está aqui presencialmente e aquele que está me assistindo. Deus tem um lugar para você. Deus quer usar a sua vida. Você é importante para os planos de Deus. Você é importante para o reino de Deus. Deus te chama, Deus te convoca, Deus quer te usar da maneira que você é, da forma que você é. Deus tem um propósito. E eu quero encorajar você nessa noite a ouvir o que Deus tem para você. A primeira coisa, encontrando o seu lugar. Você tem que encontrar o seu lugar na história, na vida, no mundo, na igreja, no reino. Encontre o seu lugar. Já houve momentos na sua vida em que você teve a sensação de estar no lugar errado? Já sentiu isso? Eu estou no lugar errado, aqui não é o meu lugar. Tudo que está acontecendo é diferente. Eu quero passar um vídeo aqui para você. Nunca aprendi isso. Eu não vou aprender porque eu não tenho paciência para isso. Mas eu acho ele muito legal. Solta o vídeo aí para nós.
Yeah. Good luck. 8 seconds. Psiquiatra. Porque eu nunca aprendi isso na minha vida. E quanto mais você mexe, menos eu acho aquele negócio. E quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu começo a compreender o negócio. Às vezes parece que estamos no lugar errado, às vezes parece que estamos fazendo a coisa errada, às vezes parece que não vai dar certo, está tudo embaraçado. E daqui a pouco, quando a gente começa a entender o propósito de Deus naquele lugar, que a gente está, aonde Deus nos levou, começa então agora a se encaixar cor com cor, lugar com lugar, de uma maneira certa. É como um cubo mágico na mão de Deus. Às vezes a nossa vida está de um jeito tão embaraçado, que parece que não tem sentido, que parece que está tudo errado, parece que não vamos dar certo, parece que as coisas não vão funcionar na nossa vida, parece que tudo que nós fazemos é ao contrário daquilo que nós planejamos. Aí quando a gente entende que Deus está no controle da nossa vida, Ele vem ao nosso encontro, começa a mexer na nossa vida e nos faz encaixar cada peça no seu lugar, no devido lugar na nossa vida. Basta a gente encontrar o nosso lugar nas mãos de Deus. Quando eu cheguei em Ponto Alto, interior do Espírito Santo, eu fiquei, depois de passar um tempo, que eu fui entender o susto que eu dei àquela cidade. Você imagina, Deus me tira de Madureira, Rio de Janeiro, daquele barulho, daquela loucura. Essa semana passada eu estava no Rio, e eu fui no Mercadão do Madureira. Você tem que ir lá no Rio, você tem que ir no Mercadão de Madureira, que lá tem tudo o que você imagina. Se você quer comprar qualquer coisa, tem lá. Se você quer comprar um cabrito, tem cabrito. Você quer comprar uma galinha, tem galinha. Você quer fazer um despacho, pode ir lá que tem também para fazer. Se você quer comprar coisas da igreja, você tem também lá. Tem de tudo naquele lugar. Aí eu vim de Madureira. Madureira tem 3 escolas de samba. Portela, Tradição, Império Serrano. Imagina a barulheira daquele carnaval. Mas você acha que é só no carnaval? Começa antes dos ensaios. Então aquela barulheira... o tempo todo, e gente, e barulho, e confusão, e tudo. Você vai no banco, fila, você vai comprar uma coxinha, 150 pessoas na fila. Você vai no shopping, você tem que botar uma pessoa comendo aqui, você fica, vamos embora, sai logo que eu estou aqui na fila. Porque é tanta gente, que você tem que fazer fila para comer, você tem que fazer fila para comprar, você tem que fila para pagar, e gente passando, e eu não sei o que eles fazem o dia todo, roda, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e... eu amo Madureira. Eu amo Madureira. Natal, eu ia 9 horas da manhã para Madureira. E saía às 7 horas da noite, o dia todo comprando, e vai lá, e volta. Compra roupa para mim, compra roupa para o Pedro, compra roupa para a Cristina, compra presente para as crianças, aquelas bonecas de plástico, não era Barbie não, que Barbie é cara, aquelas bonecas de plástico, sabe? Aí Deus vai, e fala, olha, você vai para Ponto Alto, Domingo Martins, interior do Espírito Santo. Agora está chique lá, agora está cheio de coisa lá. Mas quando eu cheguei para comprar frango, você tinha que encomendar na sexta-feira, porque só tinha frango na sexta-feira. Então se você fosse comer frango na segunda e não comprou na sexta, não come. E o tal da torta capixaba, na época da torta capixaba, o ovo acaba naquela semana. Você não pode nem comer ovo quando tem a torta capixaba, porque acaba tudo. Então assim, 8 horas da noite, silêncio total. Não tem funk, gente. Não tem pagode. Não tem barulho. E aí, eu estou no lugar errado. Como vai dar certo isso? E para piorar, em 2010 o Botafogo foi campeão carioca em cima do Flamengo. Só eu e mais 2 botafoguenses na cidade. Imagina o barulho que eu fiz naquela cidade. Eu falei, não tem nada para dar certo nesse lugar. Está tudo errado. Mas aí quando você começa a entender os propósitos de Deus na sua vida, quando você começa a entender o propósito que Deus tem para cada um, mesmo que aparentemente você está no lugar errado, Deus começa a mexer as coisas, Deus começa a mexer o cubo mágico da sua vida, colocando cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar, e Deus começa a fazer a obra, Deus começa a usar você do seu jeito. Aí uma vez, eu estava no supermercado lá, e eu falei assim, eu vou embora, porque antes disso, o Botafogo, eu não gosto de falar essa parte não, mas eu vou falar. Antes disso, o Botafogo perdeu 3 vezes para o Flamengo. 2008, 2009, não, 2007, 2008 e 2009.
Aí eu falei assim, eu vou embora dessa cidade. Desde quando eu cheguei aqui, o Botafogo não ganha, eu vou embora dessa cidade. Aí um cara do mercado falou assim, pastor, não vai não, porque você traz muita alegria para a gente aqui. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus naquele lugar. Aí eu comecei a entender que a gente precisava deixar Deus trabalhar na nossa vida. Eu comecei a entender que Deus estava fazendo uma nova história naquele lugar, da minha vida também. E começou as coisas a dar certo, e começaram a funcionar, e começou a acontecer coisa. Hoje é uma igreja instituída lá em Ponto Alto. Então, Deus começa a usar a gente da maneira que a gente é, da forma que a gente é, do jeito que a gente é. Quando você deixa Deus falar com você, eu tenho um lugar para você, você nunca está deslocado quando está no centro da vontade de Deus. Quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, nós nunca estamos deslocados. Quando a gente entende que aonde a gente está, Deus quer nos usar, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, do seu jeito. Às vezes a gente acha que tem que falar muito, às vezes só em orar, só em dar um bom testemunho, já vai fazer toda a diferença no lugar onde você está. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, é que nas mãos de Deus, eu consigo ter um propósito e dar frutos. Deus tem um propósito para você, neste lugar que você está. Está embolado? Está igual um cubo mágico? Todo de cabeça para baixo, uma cor não encaixa? Mas quando Deus começa a trabalhar na sua vida, quando você começa a deixar Deus trabalhar na sua vida, quando você começa a dizer, eis-me aqui, Senhor, faça da maneira que o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor, me dê visão do que o Senhor quer, por que está acontecendo isso, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer usar através da minha vida. Então as coisas começam a se encaixar, e o propósito, eu até imagino qual é, aonde você está. Você que já é um crente em Jesus Cristo, um filho de Deus, uma filha de Deus, o grande propósito de Deus para a sua vida nesse lugar é que você faça a diferença ganhando muitas almas para Jesus. E você ainda não percebeu isso. E Deus está te despertando nessa noite. Aí onde você está, é que eu quero você. É aí que vai fazer a diferença. É aí que vai fazer a diferença. Eu já contei essa história aqui, mas deixa eu ver quem eu vou pegar Igor. Você não estava aqui nesse dia, você estava planejando um casamento, estava assim apaixonado, aí estava com tanta coisa para fazer, não veio à igreja naquele domingo, então eu vou contar para você essa história. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, não era pastor não, eu estava na galeria da igreja, a minha igreja lá no Rio tinha galeria, eu estava sentindo um culto, sei lá, me incomodando, e o culto rolando, o pessoal cantando, e eu, aquela angústia no peito, e eu falei assim, e eu senti assim, sai do culto. Deve ser o capeta, né? Está mandando sair do culto, né? Nunca vi Deus mandar ninguém sair do culto. Sai do culto, sai do culto. E eu levantei e saí. Eu fui para a porta da igreja, não tinha ninguém. Daqui a pouco veio uma pessoa passando, era um amigo meu. Um amigo meu. E ele estava chorando. Eu falei, meu amigo, vem cá, o que está acontecendo? Ele começou a contar a história dele, o que estava acontecendo com o irmão dele. E meu irmão está vindo de Minas, está separando da esposa, a minha mãe está preocupada, ele tentou se matar, e ele está lá na rodoviária, e eu tenho que ir lá buscar ele. Eu falei, mas como é que você vai? Você tem ônibus? Vai de ônibus? Ele, não, eu vou de ônibus, mas eu estou muito angustiado. Você vai comigo? Eu falei, eu tenho carro, mas eu tirei a carteira semana passada, né? Eu tinha tirado a carteira de pouco tempo. Eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro, tal da Avenida Brasil. É 50 carros para cá, 50 carros para lá, e 50 voltando para cá. É muito carro, é assim, ó. Eu nunca tinha pego a Avenida Brasil. E eu ia para o centro do Rio de Janeiro para buscar com esse meu amigo. E lá fui eu dirigindo meu Chevette 82, uma beleza, bonitão. Eu andando igual ônibus, só na direita. Se alguém fizesse sinal, acho que eu parava, porque eu só estava andando na direita. E todo mundo buzinando. Que carioca é muito delicado. Carioca é muito amoroso. Carioca, assim, dirigindo, é um amor de pessoa, né? Ele passa por cima de você. Ele dá certo, fala, estou entrando. E entra. Você que freie. Então é uma loucura. E teve uma hora que eu engasguei, eu nem virei para cuspir. Eu cuspi na mão e fiz assim, ó. Porque eu estava com tanto medo de bater, que eu estava nessa situação. E eu fui com esse meu amigo, falando de Jesus para ele, Jesus é isso, Jesus é aquilo, tal. E na volta com o irmão dele, e no final eu falei, você quer entregar a sua vida a Jesus?
E ele entregou a vida a Jesus. Ele é um crente hoje, meu amigo, de peito, de coração. Ele entregou a vida a Jesus. E eu entendi que Deus tem um propósito para cada um, no lugar exato, da maneira exata. A gente precisa entender esse propósito de Deus. Quando uma pessoa compreende o seu propósito na vida, ele ganha coragem e ele cumpre a vontade de Deus. Então, se sua vida cristã tem sido uma vida sem graça, se tem sido uma vida sem entender os propósitos de Deus, hoje, nesta noite, peça ao seu Senhor, me mostre o teu propósito na minha vida. Sempre deve para ser alguém para fazer a diferença nesse mundo. E quem vai fazer a diferença nesse mundo, senão os cristãos verdadeiros que amam a Deus e amam as pessoas. Nós precisamos mostrar o verdadeiro Deus que prega o amor, que ama, que busca, que resgata, que salva, que não acusa, que não condena ao inferno, mas que diz, Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. Um Deus que está acima da religião, do preconceito, de qualquer coisa que atrapalha o amor dele. Nós temos que mostrar o verdadeiro Deus, que entregou a sua vida numa cruz para salvar o pecador quanto a mim e você. Nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Quem vai fazer isso, senão aqueles que entendem o seu propósito? A decisão, porém, de fazer o que você pode fazer no lugar onde você está, é sua. É sua. Senhor, usa-me aqui aonde eu estou. Talvez você veja aqui nessa igreja, talvez você tenha frequentado esta igreja e ainda não tomou uma decisão de fazer parte dessa igreja, e Deus te trouxe para cá com um propósito. Deixe Deus trabalhar. Talvez lá na sua faculdade, por que eu estou nessa faculdade? Eu passei aqui e Deus me mandou para cá. Por que eu estou nesse trabalho? Às vezes a gente espragueja o nosso trabalho. Esse trabalho é muito ruim. Às vezes você está lá porque Deus ainda tem um propósito lá. Alguém precisa entender o amor de Deus. Você saber o que Deus está presente, o que Ele pode usar, aonde você está, isso é maravilhoso. Quando você é aquele cubo mágico todo embolado e Deus trabalha e acerta a sua vida. Você está na pista de um estádio desse mundo, fazendo a corrida da sua vida. Está rodeado de uma nuvem de testemunhas, e entre elas está Jesus Cristo. E está dizendo para você, Deus tem um lugar para você. Talvez você não compreenda o plano de Deus para a sua vida agora, mas Deus continua desejoso de usar a sua vida. Então tenha fé, permaneça em obediência a Deus. Deixa Deus usar você da maneira que Ele quer. Ele te escolheu. A Bíblia vai falar, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, ainda informe, tu, Senhor, já me escolheste. Deus, então, quer usar você do seu jeito, da sua forma, do jeito que você é, do time que você torce. Só não fala que é Vasco, porque tá meio ruim, né? Então assim, não fala não, que pode atrapalhar na evangelização. Mas assim, fora isso, você pode falar, você pode, sabe, dizer, olha, Deus usa a minha vida. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Deus tem poder de fazer tudo de novo. Talvez lá atrás, você errou. O texto fala isso, não vivamos em pecado. Quem não errou? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca fez uma escolha errada? Quem nunca fez uma coisa errada? Quem nunca tomou uma decisão errada aqui? Quem nunca escorregou feio na maionese? Que teve até vergonha de falar para Deus o pecado? De tão cabeludo que era. Quem nunca errou dessa maneira? Quem nunca falhou? Quem nunca negou a fé? Quem nunca disse que não faria e fez? Quem nunca fez isso? Quem nunca se sentiu envergonhado pelos seus erros aqui? Todos nós. Eu pelo menos sim. Mas toda vez que eu sentia isso, eu entendia que tinha um Deus que me ama e falava assim, ó, eu posso fazer tudo de novo, novamente na sua vida. Não deixe ninguém tirar isso de você. Talvez a igreja magoou, talvez uma pessoa te magoou, talvez uma religião te magoou, talvez, sei lá, alguma coisa te magoou. Deus fala com você, eu tenho um propósito e um plano na sua vida ainda. Eu posso fazer tudo de novo, porque eu tenho uma nova história. Eu posso fazer de novo. Deus tem poder de rasgar a nossa história antiga. A Bíblia diz que dos teus pecados não me lembrarei mais, e nos fazer uma nova folha novamente em branco e escrever uma nova história. Felipe, vou fazer uma nova história para você. Você é um cara bonito.
um casamento para você. Olha que beleza, vai casar, né? Uma nova história. Não precisa ser o mesmo Felipe. Pode ser Felipe, pode ser João, pode ser Pedro, pode ser André, pode ser Marcos, pode ser qualquer pessoa. Deus tem poder de fazer uma nova história. Deixa Ele fazer tudo de novo. Porque Ele ainda não desistiu de você. Ele tem novos planos para a sua vida. Eu quero convidar você a cantar esse cântico. Uma nova história Deus tem para mim. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Talvez você está aqui nessa noite, em algum momento da sua vida você perdeu esse propósito, mas Deus não desistiu de você. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus também, e precisa de um propósito para viver, e o melhor propósito é estar no centro da vontade de Deus. E eu quero fazer um convite a você nessa noite, de entregar a sua vida a Jesus, de entregar o seu propósito nas mãos de Deus. Talvez a sua vida está como aquele cubo mágico, nada dando certo, mas quando você entregar na mão de Deus, Ele vai colocar cada cor no seu devido lugar, e a escolha é sua. Eu quero convidar, e eu quero orar com você. Não se preocupe que eu não vou chamar você aqui à frente, mas toda vez que eu faço isso, eu desafio você a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quando nós escolhemos essa decisão, Deus vem ao nosso encontro, e tudo aquilo que está embolado começa agora a estar sendo entregue na mão de Deus. Eu quero fazer um convite. Alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, publicamente deseja fazê-lo, diz: Senhor, eu quero, entra na minha vida, me dá um propósito de vida. Levante sua mão, dê um sinal para Deus: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém nessa noite que ainda não fez isso e deseja fazer nessa noite, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Quando você faz isso, só dizer: eu quero, Deus. E todo mal sobre a tua vida que tem te embolado, que tem te atrapalhado, tem que sair. Alguém, levante a mão, irmão, que eu estou com a minha catarata, que está uma beleza. Eu estou da metade para lá, não estou enxergando. Se alguém levantar a mão aí, me ajuda aí, gente, por favor. Alguém nessa noite quer fazer isso, que ainda não fez. Talvez você perdeu o seu propósito na sua vida. Então você já entregou a vida a Jesus, mas no decorrer da sua caminhada, esse propósito se desfez por você, não por Deus. Mas Deus quer fazer uma nova história. Diz: Senhor, faça uma nova história para mim, me dá um novo propósito. Levante sua mão também, Senhor, eu quero um novo. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus, pode baixar, pode baixar. Ah, mais alguém que está sentindo o toque de Deus nessa noite e quer fazer isso? Ah, mais alguém? Levante sua mão, diga: Senhor, me dá um novo propósito, me dá uma nova direção, me dá um novo sentido, me mostre como fazer. Deus abençoe, pode baixar sua mão aí. Tá, Deus abençoe, pode baixar. Só que eu estou enxergando bem, ó, lá atrás eu estou conseguindo enxergar. Alguém aí de trás pode levantar. Deus abençoe, isso aí. Ah, mais alguém quer fazer isso? Deus está falando ao seu coração. Levante a mão: Senhor, me dá um novo propósito, me
me dá um novo sentido, me dá uma nova direção. Eu quero ver coisas maravilhosas acontecerem através da minha vida. Senhor, tire tudo aquilo que está magoado, que tem impedido, cai por terra agora. Eu quero, Deus, levanta a mão e diz: eu quero, Senhor, eu quero, se Deus está falando contigo. Mas alguém? Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé e cantar esse cântico novamente, mas com toda a ousadia, com toda a alegria do Senhor no seu coração. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite. Quero pedir uma bênção especial para cada um que levantou a sua mão. E, ó Deus, precisa de uma nova história, um propósito diferente, ó Deus. Vai ao encontro de cada um deles, Senhor. E aqueles que porventura não levantaram a mão, mas o seu coração ardeu, ó Deus, também possa abençoar cada um, ó Deus. Nós te entregamos nesse momento, cada um deles, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.